Estamos de volta. Ítalo, é a mania de chamar de Ítalo ainda. Eu vou deixar. Ítalo colocou aqui só o contato dele, que é o WhatsApp, o 9940. 9940-41069. Deixou também o e-mail dele, italolisboa.ja@hotmail.com. Tá certo? Então, para quem quiser aí tirar as dúvidas com o Ítalo, ou às vezes não só dúvidas, mas até mais do que isso, uma palavra de incentivo. Não estou aguentando mais o que é que eu faço, né? Ele, bora, meu povo! Amores, vamos começar do início? Apesar de já ser uma introdução, mas tempo é tempo, né? Para o que a gente vai tratar nesse início? O roteiro da nossa petição inicial trabalhista. Então, para a nossa petição inicial trabalhista, para quem está em casa, eu quero que vocês anotem o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E, claro, a gente vai conjugar com o CPC 2015, tá? Então, vocês vão anotar o 840, parágrafo 1º da CLT e o 319 do CPC 2015. Amores, olha só, se eu ficar esperando que vocês façam não só a remissão no caderno, mas que vocês rabisquem a CLT, a gente vai perder muito tempo. Então, tudo que vocês anotarem no caderno, quando chegar em casa, você vai abrir a sua CLT e vai passar o marca-texto lá no 840, parágrafo 1º, e vai passar o marca-texto no 319 do CPC. E olha, não só isso, você está no 840 da CLT, não está? Aí você no 840 da CLT vai colocar assim, ó, uma setinha. No 840 da CLT vai colocar assim, ó, artigo 319 CPC. Por que você faz isso? Para você lembrar que o 840 da CLT, que versa sobre a petição inicial trabalhista, está linkado com o 319 do CPC 2015, ok? O 319 do CPC fala tudo o que você deve trazer numa petição inicial. Só que fala na petição inicial do processo civil. E aí vocês precisam lembrar do seguinte, que a gente aplica o CPC de forma subsidiária e supletiva à CLT. Então, a gente aplica o CPC de forma subsidiária, ou seja, quando eu tenho uma omissão, eu tenho uma total omissão. A CLT nada fala a aquele respeito. Eu tenho que fazer tudo uso do CPC. Olha para mim. Se caísse ação monitória na sua prova, lascou-se nada. Ação monitória é uma petição inicial trabalhista e que você tem que cumprir os requisitos do CPC. Aí você vira para mim e pergunta, o que eu tenho de ação monitória na CLT? Nada. PN, porra nenhuma. E agora, o que é que eu faço? Simples. Você vai dizer que, de acordo com o artigo 15 do CPC, não anote, eu vou dar o tempo para você anotar. De acordo com o artigo 769 da CLT, você vai memorizar esses artigos. Eu aplico o CPC de forma subsidiária ou supletiva à CLT. Ação monitória, eu tenho na CLT? Não tem. Mas se você fosse no seu índice remissivo, ele te remeteria ao artigo 700 do CPC. Vou elaborar minha ação monitória. O que eu vou ter que trazer? O 700 do CPC, olhe para mim, é onde eu encontro a ação monitória. Só que eu tenho que justificar, eu quero que você entenda isso, por que eu estou usando o CPC. E você não pode partir da premissa, o examinador sabe nada. Você tem que mostrar para ele que você sabe, eu sei. Eu sei tanto que só está faltando você me entregar a porra da minha carteira. Como é que eu mostro isso? 700 do CPC, culminado ou conjugado com o artigo 15 do CPC e artigo 769 da CLT. Agora eu vou deixar vocês anotarem. Perceberam a diferença? Toda vez que eu for fazer uso de uma ação que eu encontro guarida no CPC, eu tenho que justificar o uso do CPC à CLT.
Eu faço uso do CPC a CLT quando eu tenho uma total omissão. Exemplo, eu vou só apagar essa parte daqui, enquanto vocês anotam, vocês que estão em casa também, exemplo, o exemplo é o exemplo da ação monitória. Pró, o que eu tenho a respeito da ação monitória? O que eu tenho a respeito da ação monitória na CLT? Nada. Eu encontro tudo no CPC 2015. Só que se eu encontro tudo ou parcialmente no CPC 2015, eu vou ter que justificar. E para justificar a minha pró, qual é a minha base? Repete aí para mim, meu povo. 15 do CPC, diga aí. 15 do CPC, diga. Diga, meu povo. Ih, tá muito xoxo esse negócio. Bora. Qual artigo? 15 do CPC, 769 da CLT. 15 do CPC, 769 da CLT. Ok? Tranquilo quanto a isso? Massa. Pró. Ação monitória, então, é um exemplo da aplicação subsidiária. Por quê? Porque eu tenho uma total omissão na CLT. A CLT nada fala. E é por isso que eu faço uso do 700 do CPC e eu vou justificar isso com base no 15 do CPC e no 769 da CLT. Pró, o que é aplicação supletiva? Eu tenho, mas eu não tenho tudo. Eu tenho uma parte. Perfeito, princesa. É por isso que na supletiva a gente vai fazer um adendo com o CPC. A gente vai fazer um acréscimo com o CPC. Pró, me dá um exemplo. Tô dois, se você quiser. Primeiro exemplo que eu vou te dar, e eu acho que esse aqui você vai fixar, é o exemplo da ação rescisória. Pró, ação rescisória eu tenho na CLT? Tenho. Ação rescisória eu tenho na CLT. Sabe onde é que está na CLT? Olhe para mim, eu lhe deixo copiar. Olhe para mim, eu lhe dou até 2 minutinhos. A ação rescisória está no 836 da CLT. Você sabe o que é que diz o 836? Diz assim, olha, quando se faz uma coisa julgada material e processual, os tribunais não podem rever, com exceção do cabimento da ação rescisória, que aqui a garantia do juízo é de 20% sobre o valor da causa anterior. Não diz absolutamente mais nada. Aí você tem que complementar. Você tem que fazer um acréscimo. Com quem? Com o CPC. Artigo 966 do CPC 2015. Olhe para mim. Diz tudo o que você quiser saber sobre a ação rescisória. Tudo. Diz, por exemplo, que se as partes conluiaram para fraudar o processo, é cabível uma ação rescisória. Se eu tiver ali um juiz impedido, não é o suspeito, é o impedido atuando no processo, cabe ação rescisória. Um juízo absolutamente incompetente, não relativamente. O que o processo civil diz? Olhe para mim, que eu vou ter que fazer uma garantia de 5% sobre o valor da causa anterior, ok? 5% sobre o valor da causa anterior. Eu vou utilizar tudo do CPC, tudo, menos o regramento que eu tenho. Qual é o regramento que eu tenho? Que é de 20, não é de 5. O que é ação rescisória, bebê? O que é ação monitória? Vamos por partes? Ação monitória. Ação monitória, pense assim. Eu tenho um título que tinha força executiva, mas ela perdeu, ou ele perdeu a força executiva. Cheque. Cheque tem força executiva, eu posso cobrar? Posso. Inclusive, às vezes a pessoa dá um cheque a prazo. Mas ele é um título que se cobra à vista. Só que se for um cheque prescrito, ele perdeu a força executiva. Como é que eu faço para retomar essa força dele? Ação monitória. Ou então, é um título que não tem força executiva. Eu tenho 2 no direito do trabalho. TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho, não tem força executiva por si só. Eu tenho que dar força para ele. Como é que eu dou força? Ação monitória. Ou então, um termo de confissão de dívida.
Eu assino aqui, ó, Ingrid Gil, empregador, está assinando que deve 20 mil reais para Josué. Eu e Josué assinamos. Não cumprimos nenhum requisito do CPC. Não reconheci firma, não coloquei 2 testemunhas. Eu só assinei que devo para ele. Isso por si só tem força executiva? Não. Como não tem força executiva, eu vou precisar propor uma ação monitória. Continua comigo, hein? É aula inaugural, mas é uma coisa importantíssima. O que eu vou cobrar do meu empregador, eu empregada, não é só o que está no TRCT. No TRCT disse que eu tinha direito a 4 mil reais de rescisão do contrato de trabalho. Eu vou aproveitar e cobrar para aquele filho da égua, muito mais do que isso. Eu vou cobrar o adicional de periculosidade, porque ele não me pagava. Eu vou cobrar as horas extras que ele não colocou ali. Olha para mim, eu quero mais do que o que está no TRCT. Então, eu não vou de ação monitória. Porque qual o objetivo da ação monitória da força executiva para um título que não tem? Eu vou propor a minha reclamação trabalhista. Eu estou cobrando mais do que o que está no TRCT. Eu estou cobrando o que está no TRCT e o que está no acordo coletivo de trabalho, ele descumpriu. Eu estou cobrando o que está no TRCT e o que está na convenção coletiva de trabalho, ele descumpriu. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Se a minha prova, e aí eu penso nisso, não para uma peça, mas eu penso isso para uma questão aberta. Você, na condição de advogado, do empregado, qual a peça que você iria propor? Olha que lindo, que gostoso da Bahia, ó. Chega, estou vendo os candidatos escorregando. Vê se você consegue sentir o cheiro da maldade. Consegue sentir? Eu consigo ver a questão da prova. E ele diz assim, qual a ação que você vai propor, uma vez que eu tenho um título que não tem força executiva? Aí vem a galera, poxa, é empregado. Está batendo na porta do Poder Judiciário Trabalhista. O que a pessoa vai responder? Reclamação trabalhista. E vai fundamentar com base em qual artigo? 840 da CLT. Perdeu não, deixou de pontuar 1,25. Porque ele teria que responder, se eu quero dar, observa, eu quero dar força executiva a um título que não tem força ou que tinha, mas perdeu. Reclamação trabalhista não serve para isso. Qual é a ação? Ação monitória. Qual seria o meu fundamento? 700 do CPC é onde está a ação monitória. Você vai dar uma lida em casa. E para justificar que o CPC se aplica subsidiariamente e supletivamente à CLT, qual? 15 do CPC e 769 da CLT. Não é uma questão linda da Bahia? Tranquilo? Eu tenho na CLT ação rescisória. Um artigo só. No CPC, eu tenho vários artigos com vários incisos, que é o 966 do CPC. Então, você vai precisar fundamentar a ação rescisória. E um dos incisos do 966 foram as partes que conluiaram? Foi o juiz que atuou impedido? Foi um juiz incompetente absolutamente? Você vai cumprir o 966. Só que a caução, por que a caução? Porque a ação rescisória, ela busca atacar algo que não deveria mais ser atacado. Uma coisa julgada material e processual. Qual o prazo que eu tenho para fazer isso? 2 anos. Transitou em julgado, todo mundo pensa, né? Transitou em julgado, acabou nada. Acabou nada. Transitou em julgado, você tem a querela nulitatis. Isso seria algo bom para cobrar, ninguém tem cobrado. Eu posso propor a querela nulitatis até 6 meses depois. E eu tenho também a ação rescisória, até 2 anos depois do trânsito em julgado. Eu posso questionar isso, em sendo uma sentença nula. Olhe para mim, não uma sentença anulável, mas uma sentença nula. Como eu estou atacando algo que eu não deveria atacar, eu tenho uma sanção. Qual é a sanção? Eu tenho que caucionar. Eu tenho que garantir o juízo. No processo civil, 5%. No processo do trabalho, 20%. Olhe para mim, sobre o valor da condenação, sobre o valor da causa. O valor da causa foi de 100 mil. Quanto é que você vai ter que garantir o juízo no processo do trabalho? 20 mil. Qual empregado que tem 20 mil hoje, bebê? Difícil, não está não? Está difícil a pessoa ter 1.000, quiçá 20 mil.
Então, a ação rescisória é um exemplo de aplicabilidade supletiva. Quando eu tenho na CLT, mas eu terei um adendo do CPC. Vou dar uns minutinhos agora para vocês anotarem, tá certo? Anota para mim, por favor. Vocês que estão em casa também anotem que ao invés de 5% para a ação rescisória, a gente fica com 20% sobre o valor da causa anterior. Sobre o valor da causa anterior. Vou deixar vocês anotando sobre o valor da causa anterior. E assim que vocês anotarem, vou só fazer essa OBS. Total omissão da CLT, ação rescisória, colocar aqui esse azulzinho, tem-se dispositivo na CLT, mas necessita ser complementado. Você que está em casa, anote também, mas necessita ser complementado pelo CPC. Então, a ação rescisória, eu tenho um dispositivo na CLT, o 836 da CLT, mas necessita ser complementado pelo CPC, que é o 966 do CPC 2015. Ação monitore, vou só colocar aqui, busca da força executiva, busca da força executiva, a título que não detém a força executiva, que não detém a força executiva, ou que perdeu a mesma, tá? Então, olha só, Marcinho, estamos aqui. Ação monitória, busca da força executiva a título que não detém a força executiva ou que perdeu a mesma. Ação rescisória, busca desconstituir a coisa julgada material e processual. Busca desconstituir a coisa julgada material e processual no prazo de até quanto tempo, meu povo? 2 anos. No prazo de até 2 anos, a contar do trânsito em julgado. A contar do trânsito em julgado. A contar do trânsito em julgado. Ok? A contar do trânsito em julgado. Deixar então só vocês anotando. A gente pode fazer o nosso intervalinho agora, enquanto o pessoal aqui está anotando, tá? O nosso intervalozinho, quanto tempo, Marcinho? Uns 10 minutinhos e voltamos, tá bom? Meu povo do online, estou esperando vocês, pessoal do presencial, aqui também.